na produção de açúcar e etanol. A maior liquidação de Campos está de volta. 32ª FEP, Feira de Preços Especiais, de 5 a 8 de outubro, na Fundação Rural. Quinta e sexta, das 14 às 22 horas. E no sábado e domingo, das 10 às 22 horas. O barato de comprar é na FEP. Realização CDL Campos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, também pelo Face, YouTube, Instagram, lá na Twitch TV, esse aplicativo muito bacana também, que você pode acessar outros aplicativos e assistir e ouvir aqui o programa simultaneamente. Também daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Quinta-feira com chuva, com raios e trovoada. Muita gente acordou aí, né? Essa manhã de quinta com essa chuva. Ontem, inclusive, não havia essa previsão para Campos. Estou verificando aqui agora com o Instituto Nacional de Meteorologia. Previsão de chuva hoje para a região é de pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Não consta aqui no Instituto Nacional de Meteorologia no período da manhã, mas Campos amanhece agora com tempo nublado, chuvoso. Aqui ao vivo que a gente confere, a cidade amanhece nublada com essa chuva mais fina agora. Mas teve chuva mais pesada, mas também não foi chuva pesada. Como diz o secretário de Agricultura, que nós vamos conversar daqui a pouco, o Almi Júnior, essa chuva boa. Esse ano, aliás, está um ano de chuva boa, que continue assim, diferentemente do ano passado, com alguns momentos de chuva, sem chuva, e depois com chuva muito intensa, pesada, com volume de chuva num espaço muito curto de tempo, como foi da Serrinha, como aqui agora, que nós tivemos liberação, não tem 2 semanas aí da 15 de novembro, né? Quase que um amigo meu cai ali naquele... E teve até um carro que caiu no rompimento do dique, né? Enfim, mas para hoje, então, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva para tarde e noite, e agora está chovendo de novo aqui na área central da cidade. Agora, previsão do tempo, só ver se foi retificado aqui, está dizendo para hoje 33 graus, com mínima de 23, agora faz 25 graus aqui no centro, e eu já anunciei com o Rodrigo Gonçalves da bancada. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Campos. Se tem uma coisa que a gente fala pouco, é de pecuária e pesca, e hoje a gente vai ver se sobra naturalmente tempo para falar sobre isso também. O Almi já deu aqui uma informação antes do programa sobre a rota do pescado que ele quer criar também, entre outros assuntos. Vamos falar da licitação das pontes do interior, já liberada pelo TCE. Vamos falar do projeto semiárido na região, que avançou no Senado essa semana. Avançou, só para a gente pontuar, avançou na comissão, já passou pela Câmara, já passou no plenário da Câmara, está no Senado, agora passou pela Comissão de Agricultura do Senado e vai para o plenário no Senado. Depois do plenário no Senado sendo aprovado, aí vai para a sanção do presidente,
e, né, a gente fica nessa expectativa de que isso seja esse trâmite seja o mais rápido possível. E ainda vamos falar sobre horta pedagógica e outras ações da Secretaria. Almir, só um instante para a gente trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente já começa essa empreitada de hoje aí. Vamos lá. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e da região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada, ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem sempre de tudo que te faz bem. No portal folha1.com.br, em destaque na manchete principal, projeto que reconhece clima semiárido no norte e noroeste avança no Senado. A aprovação foi na Comissão de Agricultura. Próximo passo agora será a votação no plenário e depois, como a gente já falou, a sanção do presidente Lula. O que a gente espera, naturalmente, né? Homem atira para o alto durante conflito em retífica em Campos e é preso. Que espetáculo, hein? O caso foi na Avenida 15 de Novembro. Ele teria ficado insatisfeito com o serviço. Pensou se todo mundo resolvendo a bala e tudo que não... Minha nossa. Mais 5 escolas serão construídas e outras 27 ampliadas em Campos. São 3 creches e 2 escolas dessas 5 unidades, hein? FEP deve ter movimentação de 5 milhões de reais em negócios e começa hoje, oficialmente, a abertura com protocolo de abertura e essa coisa, logo mais às 19 horas e até domingo, dia 8. PM faz nova operação de retirada de barricadas em comunidades de Campos. Estudantes da Uniflu reivindicam participação na eleição da nova FCC. Desculpa, Rodrigo? Já foi eleita. Foi eleita, né? Ontem, mesmo sem a participação dos alunos. Dupla é presa em Macaé por golpe do Boa Noite Cinderela. Comerciante morre em acidente com moto na RJ 216 do Parque Imperial. O fato é que o comerciante, o motociclista caiu e, segundo as informações, existe uma suspeita de que um outro veículo teria passado por cima dele. Então, isso está sendo investigado, provavelmente tem aí as câmeras, tanto da prefeitura quanto também algumas particulares que podem ser acionadas aí para tentar recuperar as imagens no momento do acidente. Equipe feminina do Brasil conquista medalha de prata no Mundial de Ginástica. Animais recebem bênçãos no dia de São Francisco em Campos. São João da Barra alerta para ventos fortes. Aliás, hoje, o que havia de previsão de tempo aqui para Campos, para São João, principalmente para a região costeira, ventos bem fortes hoje, com 74 km por hora, o que é muito, muito forte para a gente. Então, e também coloca lá a Estrada do Farol já na Berlinda, né, Almir? Já foi. Já foi, né? Não, você sabe que eu fico assim, a gente tem toda uma estrutura, tem a nossa torre aqui, mas é um negócio assim, desde novo, já vê, tá ventando muito forte, a primeira coisa que cada um lembra da sua área, né? Almir lembra das estradas, no caso do farol, por causa das ondas, o mar avança, e eu já lembro da torre. Claro que tem toda uma estrutura, tem todo um planejamento. Aí eu fico assim, mas nós planejamos para 120 quilômetros? Eu não lembro. Esses ventos estão muito fortes. Nada, está tudo bem. É só preocupação mesmo. E é natural. E lá já foi de novo, né? Essa estrada, meu Deus. E para fechar aqui, para as manchetes, a gente conversar com o Almir, Coagro, ZEG Biogás e Porto unem-se para viabilizar a usina de biometano, combustível renovável, será gerada a partir da vinhaça da cana. Aquele que a gente chama de vinhoto também, né?
Muito bom isso aqui, muito bom. O Tito Inojosa que falou isso com a gente recentemente sobre esse projeto também, que o vinhoto em alguns momentos, e aí devidamente lá preparado, ele é usado para a irrigação como fertilizante também. Sim. Agora como, né, fonte de energia, que é muito bom. E volta como fertilizante. E mesmo depois de gerar energia, ainda volta como... Aí, que beleza, tá? Que maravilha. Tá tipo a história do boi, né? Do boi se aproveita até o berro agora. Meu caro Almir Júnior, secretário de Agricultura, Pesca, Pecuária e Pesca de Campos, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, né? Bom dia, Cláudio, bom dia aos ouvintes, bom dia à equipe aqui que está com a gente da Folha da Manhã. Agradecer pelo espaço e desejar um bom dia aos ouvintes aí. Estamos à disposição. Tá sonhando? Que deve vier. E agradecendo pela chuva da noite. Para quem acha que a chuva foi ruim, a gente acorda, nós que vivemos ou atuamos na área, a gente acorda feliz de ver que foi uma chuva que não fez estrago e que molhou o chão, que a gente tanto precisa nessa época de plantio. Época de plantio. Você sabe que eu sempre falei previsão de tempo também, até porque, só para não alongar muito, mas é um dos itens que consta lá na regulação da outorga para uma emissora de rádio. Você tem que cumprir, é isso, de hora em hora você anunciar a previsão do tempo. A gente não anuncia a previsão do tempo porque é engraçadinho, bonitinho, não, nós somos obrigados também a anunciar, como temos a identificação da rádio de hora em hora, essa coisa toda. E a previsão do tempo, mas isso desde cedo, então, né? E a gente vê, mas há muito tempo eu falava isso em Marataízes, eu falava, tempo ruim hoje, que é praia, né? Tempo ruim. Camarada lá de Jacarandá, plantador de abacaxi, chegou para mim e falou, Nogueira, tempo ruim para quem? De lá para cá eu nunca mais falei. Eu falei, não, de fato não é ruim para quem é plantador, para quem é criador, né? Quem mora na roça. Se a chuva for aquela chuvinha, como dizia João Peixoto, saudoso, criadeira como essa de hoje, na chuva forte para, né? Então fica bacana. Então eu não falo mais tempo ruim, eu falo tempo chuvoso. Tempo mal. Tempo mal? Mal para quem? Para você, tempo ruim para quem vende picolé, pode ser. Mas com esse calor que está aí também. De madrugada não tinha ninguém vendendo picolé. De madrugada não. Bom, meu caro Rodrigo Gonçalves, sempre prazer contar com você aqui na bancada. Obrigado mais uma vez por hoje e seja bem-vindo sempre. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Beto, na técnica. Agradecer especialmente o Almir por estar aqui com a gente. E também todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, várias outras cidades aqui da região. E também todas aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, acompanham a gente também pelo YouTube, né? E também aquelas pessoas que estarão com a gente na Plena TV, na nossa reprise e também no nosso podcast. É sempre um prazer contar com todos vocês. E você que está acompanhando a gente nas redes sociais, é só acessar a página da Folha FM e lá você pode interagir com a gente no programa, mandar sua sugestão de pergunta aqui para o Almir e participar desse programa, né? Como a gente falou, quando a gente fala agricultura, pecuária, pesca e pecuária, são áreas muito abrangentes, né? E Campos tem essa vocação, por mais que durante muito tempo não se tenha investido devidamente como deveria, né? A gente já falou isso aqui com o Almir, né? Da questão do aumento significativo que teve no orçamento, mas ainda diante da nossa realidade, do potencial que o município tem, né? Ainda é um pouco pequeno diante de outros orçamentos, né? Mas mesmo assim há esforços para que isso melhore, né? Agora com essa questão das pontes que a gente vai falar hoje no programa, é um exemplo disso porque não é um dinheiro diretamente que vem da parte da agricultura, né, Almir? Mas não é mas é para agricultura. Mas é para agricultura, né? Então isso significa muito, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão das pontes que nas últimas 2 sessões na Câmara elas movimentaram, né? Na verdade, desde que Juninho Virgílio anunciou lá que o TCE tinha liberado as pontes, né, criou-se uma expectativa em relação a isso, principalmente também porque no mesmo dia o Fábio Ribeiro, que é ex-presidente da Câmara, também gravou um vídeo, né, falando que a ponte tinha saído, que finalmente ia começar. Então criou-se essa expectativa em relação a todo mundo. A gente acompanha essa saga da ponte há pelo menos um ano, mais ou menos, né? E eu acho que mais de um ano, né, Almir?
essa saga da ponte, então criou esse movimento, toda essa expectativa. Então, todo dia agora lá na Câmara aparece um vereador cobrando uma ponte, né, que é justo também, né, e até assim, a gente vai acompanhar aí para ver esses desdobramentos, para ver como vai ficar. Então é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vai falar também sobre outros assuntos, né, incentivo ao produtor e as feiras. Vamos ver se você consegue convencer ao me trocar o dia. Feira da Roça? Tem que convencer o feirante, mas principalmente tem que convencer quem frequenta a feira aí na feira no final de semana. Nós já testamos, mas nem sempre dá certo. Cláudio. Mas nós vamos falar do complexo do feirante que o prefeito criou, que é um negócio maravilhoso. Ótimo, vamos falar assim. E também sobre a expectativa em relação à feira do mercado, todo mundo também fica perguntando. Essa é outra, né? Dizem que a Almir já tem um projeto, já está lá, já foi apresentado o projeto para ele já aprovou. Verdade isso, Almir? Vamos ver se ele vai dizer isso daqui a pouco. Verdade. Como é que fica isso para ser licitado aí? Então são vários assuntos que a gente vai estar falando nesse programa, mas antes de começar, Cláudio, rapidamente, se vocês me permitirem, você e o Almir, ontem a gente falou aqui sobre o Outubro Rosa, né? Sim. E a gente falou muito sobre essa questão das demandas em Campos e eu pedi uma resposta à prefeitura e coincidentemente ontem eles já se posicionaram, inclusive no site oficial, dizendo que a partir agora do dia 15 vai ser aberto pelo núcleo lá de avaliação e controle de Campos, aquelas pessoas que estão esperando, aquelas mulheres que estão esperando o exame de ultrassonografia da mama e de ressonância da mama, né, que elas vão poder fazer o agendamento por meio do site da prefeitura já a partir do dia 15. E também vai ser aberto pelo município o atendimento para aquelas pessoas que ainda estão buscando ainda. Esse, a partir do dia 15, é para aquelas pessoas que já estão esperando, estão na fila de espera pela ultrassonografia da mama e pela ressonância, e agora vai ser aberto, então, um novo cadastro de segunda a sexta-feira, das 17 às... das 17 às 22 horas e aos sábados e domingos das 8 às 13 horas no Centro de Referência da Mulher. Então vão ser disponibilizados lá. Eu achei o horário bem estranho mesmo. Estranho, né? No final do dia para a noite, por quê? Porque deve ser porque a mulher trabalha também, na rotina, né? E vão ser 2.500 vagas que vão estar sendo disponibilizadas. Só para a gente falar ontem sobre, até o momento, a gente estava falando em Campos que a gente não tinha um dado de quantas pessoas estão em tratamento de câncer, mais ou menos. Segundo a prefeitura, existem atualmente em Campos 1.521 pacientes em vigência de tratamento contra o câncer nas unidades de alta complexidade de oncologia. Claro que esse não é um número só de câncer de mama, né? Mas hoje existem em Campos, então, 1.500 pacientes em tratamento de câncer. A gente vai falar mais sobre isso, com certeza, durante o Outubro Rosa, trazer outras orientações. Mas, então, a partir do dia 15, aquelas pessoas que estão aguardando a ultrassonografia, ontem a gente eu recebi alguns comentários das pessoas, dessa dificuldade de conseguir fazer uma ultrassonografia, de conseguir fazer uma ressonância. Então, aquelas pessoas que estão esperando, a partir do dia 15, vai estar liberado, então, no site da prefeitura esse agendamento. E para aquelas pessoas que ainda não têm, serão abertas 2.500 vagas, só para a gente reforçar isso. Perfeito. Bom, Rodrigo. E aqui no Face já o pessoal já comentando aqui sobre o Fluminense ontem. Parabéns. Valeu. Maurício Batista. Maurício, saudações tricolores, amigo Cláudio. Diz aquele famoso: quem não faz, leva. E o Colorado fez, o único gol que fez no erro do Fluminense. Que, coitado, o goleiro também, infelizmente... Não salvou o Fluminense na última bola. Naquela cabeçada ali já valeu qualquer tropeçada que ele deu. Ricardo Antônio Machado, bom dia. Cláudio Nogueira, o seu tricolor venceu de virada, está na final. Você não faz nenhum comentário? Como assim? Rapaz, não estava aqui no Folha 1, falei, não vou colocar não. E eu tô com sede, não dorme, né? Então, melhor deixar quieto, depois eu começo. Mas valeu, obrigado aí pelo carinho de todos e, né, vamos para a final agora. Pontes. Almir deve estar sonhando com ponte. A hora que ele esquece um pouquinho das pontes, os vereadores já fazem o favor de lembrá-lo. Ainda bem. Agora, não é também por acaso esse movimento também dessa maré aí em torno do assunto ponte? Assim, é muito claro, saiu a licitação, beleza, os vereadores vão correr atrás. É ano de eleição. Essas crianças têm que ter paz, gente. São pelo menos 19 pontes nesse primeiro processo. E aí tem uma série de denúncias. Quem acompanha tudo é o Rodrigo. Queria até te pedir, Rodrigo, a gentileza de você
startar essa ponte. O Nildo Cardoso ontem também já fez uma listinha de pontes, é igual eu quando vou à feira. São as 5 pontes da Baixada. Não tem? Ele falou 4, acho, não? Ele falou 4, mas são 5. Tem eu tenho um amigo aqui meu para que... citá-los aqui, é da Bagueira, que é lá no Canto São Martinho. Peraí, primeiro a minha ponte lá, do Nogueira. Do Nogueira, é a ponte do parede nosso lá. Dona Nilza. Dona Nilza mora lá do lado e manda mensagem todo dia. E uma boa oração. Um abraço, Dona Nilza. A ponte do Nogueira liga... Alto de Areia. Caboia Tocos. A estrada de Tocos. Lá em Alto de Areia. A ponte da Bagueira que liga a Barra do Furado. Lá em Canto São Martinho, se você for em São Martinho pegar direto, ela vai sair lá no Terminal Pesqueiro. Lá no Terminal Pesqueiro, né? É uma ponte importantíssima para a agricultura. Tem uma também de Campos Quissamã, é por onde chama aqui, Retiro? Não, uma ponte que você passa lá, ela está sempre vermelha de tanto barro, chama Ponte do Guanandi. É na divisa, uma ponte importantíssima. Todo mundo que produz naquela região ali, inclusive quem produz tijolos, às vezes sai por ali para sair por Quissamã e ir embora. Quem produz cana para caldo de cana, e Campos produz muita cana para caldo de cana, manda para São Paulo, para o Rio, sai por ali. Quem produz aipim, sai por ali. É cana-caiana não, né? Já foi. É cana-caiana? Já foi, né? Hoje tem muita. Tem a ponte do... Balança do Jair, que é de espinho. Aqui um amigo meu gravou um vídeo, mandou para mim, Nogueira, bom vídeo, né? Então são 4 pontos que Nildo citou. A do Jair é no espinho. É no espinho ali em São Sebastião. Baltazar com espinho. Espinho com Baltazar. Perto disso. Essas pontes, inclusive, se vocês verificarem elas no local, todas elas são em canais artificiais, né? Um tá ali no... Mas elas são todas de madeira? Ou... São todas de madeira. E, por exemplo, a ponte do Nogueira, que é no canal Coqueiro, ela já está tombada. E essas pontes, inclusive, hoje elas funcionam como represas. Lá na Balança do Jair, fechou o canal Cambaíba, e aí isso é um problema no fluxo de água, de inundação da Baixada. Aqueles rabos de cavalo que isso, nasce, aí fica ali, ela está totalmente soterrada. O canal Cambaíba é esse que começa aqui logo depois, quando você pega a BR indo para São João da Barra, depois do condomínio. Depois dos condomínios ali. E o Coqueiro é aqui do Coqueiro é aqui antes da cidade. Não, aqui o Coqueiro é antes de chegar ao ENF, aquele ali. Então essas pontes, esses canais encontram-os, e as pontes são todas caídas e funcionam como barreira para vegetação. Elas não estão... 3 delas passa carro, 2 não passa mais não. E na Baixada tem uma outra chamada Ponte do Concha. Do Concha. Que é lá em Tocos. Também é importante. Fundamental. Então, mas aí a pergunta que o Nildo fez, pediu ao líder do governo, Álvaro Oliveira, para verificar se pelo menos essas pontes que ele citou lá, estão nesse pacote de 40 milhões. Respondendo ao meu amigo Nildo, estão sim. Estão nelas? Dessas 19, todas essas estão, né? Então tá aí, Nildo, tá a sua resposta. Posso? Claro. Você tem as 19 aí de cabeça? É capaz de eu acertar, vamos lá. Aproveitar. Tem essas 5 da Baixada que a gente citou aqui: Concha, Guanandi, Bagueira, Nogueira e Balança do Jair. Lá no Imbé, nós temos 3, lá na estrada do Quilombo, chama Sabiá do Quilombo, eu não vou lembrar o nome Viana. São pontes que chegam na Cachoeira do Mocotó. Inclusive tem uma 20ª ponte que está em processo de licitação. É importante, a gente vai falar assim, é uma ponte mais turística, mas é uma ponte para atender uma comunidade que mora lá no Colégio Santa Rita, lá na entrada da Cachoeira do Mocotó, que inclusive aconteceu um acidente. Sim, que na verdade não é... Seu Alcemir caiu e teve uma perfuração, ele está bem, falei com ele hoje de manhã. Ele me mandou, cadê minha ponte? Hoje, 6 horas da manhã, ele mandou. Na verdade, lá não vai ser uma ponte, né? Vai ser como se fosse uma passarela. É uma ponte pêncil turística, mas tem um projeto de uma ponte de concreto. Só que não está nesse primeiro pacote, inclusive uma ponte de 50 metros, porque para a gente chegar até ela para fazer a ponte, nós temos que fazer 3 anteriores. Aí voltando aqui em Conceição do Imbé, nós temos uma ponte de Conceição do Imbé, uma outra ponte chamada Brechó. Lá em Rio Preto nós temos uma ponte chamada Roosevelt, que vai para as cachoeiras de Rio Preto, é uma ponte famosa, todo mundo passa nela. E aí a gente contou lá, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6. 6 com 5, 11. Nós vamos para a região norte, nós temos uma ponte chamada Usina de Santa Maria, que é uma ponte que lá na antiga usina de Santa Maria, que liga ao município de Bom Jesus do Itabapoana. Nós temos a ponte famosa de Palmares. Nós temos uma ponte
chamado Ponte do 58, tem uma estrada que liga Santa Bárbara ao Hotel Fazenda Pedrariza, que inclusive está sendo reformado, chama Ponte do 58, uma estrada importante, que tinha 30 anos que não passava uma patrol. Nós temos uma ponte lá em Chave do Paraíso, né? Vai fazendo a conta aí que eu já perdi. Eu acho. Você entrou com mais 4. 15. Lagoa de Cima não tem nenhuma? Não, a Lagoa de Cima a gente ainda vai fazer uma audiência pública, porque ela é uma ponte mais interessante desse processo. Mas tem alguma... aquela que colocaram ela com 1,5 km. Tem uma ponte chamada Muritiba. Quando você vai na BR-101, lá em Morro do Coco, você entra em direção ao São Francisco Tabapuano, estrada do Muritiba. Tem uma ponte chamada Sucupira. Quando você chega na BR-101 em Conselheiro Josino e entra em direção a Seis Maria, tem uma ponte importante ali. Eu acho que tá faltando alguma aí. 17. São 19. São 19. São duas. Eu tenho essa lista aqui. Não, mas eu não estou lembrando aqui. Não. Tem Rapaz, uma em Ribeiro do Amaro e tem uma em Três Vendas. Ribeiro do Amaro. Então 2,19. 2,19. Não, e já tem... E tem mais 19, tá? Para licitar. Que na verdade no outro processo. Que na verdade são 46. Não, são 38 do município. Se você olhar uma publicação que eu fiz na rede social, o Rodrigo falou aqui da data, essa data foi de agosto de 2021. Quando nós, da Secretaria de Agricultura, eu peguei a minha equipe, que chegou a andar num dia 600 quilômetros em Campos, para tirar a foto das pontes e para geolocalizá-las. Eu os treinei e falei, vocês vão chegar em cima da ponte, vão mandar para minha localização pelo WhatsApp. Sim. Vai tirar a foto, vai medir o comprimento, a largura e a profundidade. E me manda. A gente montou o projeto e apresentou para o prefeito. 38 pontes e 5 estaduais. As 5 estaduais, 4 já foram feitas. A ponte do Mocotó, na RJ 190. A ponte do Rogerinho, chama Rogerinho, porque a pessoa que mora lá, o Rogerinho, não é meu amigo Rogerinho, né? Também lá na mesma estrada. 2 pontes na RJ 178 e 180 em Dores Macabu. Essas pontes já foram feitas pelo Estado, né? E tem várias outras, né? E outra coisa, vai aparecer. Essas pontes que você está falando, elas são de madeira? Todas são de madeira e todas serão feitas já foram e serão feitas de concreto. Não era, eu costumo dizer que não era para a gente estar nesse debate agora na agricultura. Então talvez a minha fala inicial aqui com vocês no programa quando o prefeito me convidou e quando o Frederico me convocou, amigos, 2, falou assim, eu vou te botar numa empreitada, né? E eles me perguntaram, eu falei assim, infraestrutura rural. Porque o projeto de construção de agricultura, do ponto de vista técnico e tecnológico, é um projeto mais de médio e longo prazo. O projeto de infraestrutura é um projeto que a gente pode, você falou aí do orçamento, a gente pode investir recursos e buscar recursos para fazer. Mas eu nunca me preocupei com o valor do orçamento da Secretaria de Agricultura. As pessoas ficam apavoradas quando eu falo isso. Não me preocupa o valor, me preocupa o projeto. Quando a gente tem um bom projeto, o dinheiro vem. E está vindo. Então nós temos as pontes que a gente fala tanto, e a ponte ela tem um significado prático para o produtor, para quem está no campo, e tem um significado filosófico, né? De conectar pessoas, de conectar espaço, né? E assim, pegou muito essa ideia que a Almi faz ponte. Mas não ficou ruim. Mas né? Você sabe, Almi, que eu te perguntei, tem muita gente que fala assim, mas a ponte vai ligar as cabeças das pessoas. Cuidado! As pessoas falam. Você já fez candidato perder a eleição. Cuidado! Pois é, mas eu já ouvi isso, né? É porque as pessoas não têm noção, às vezes. Não tem noção de quem é que vive lá. Não só quem vive, mas a importância que aquilo, que às vezes não vive, mas a pessoa vive da produção daquela área, por exemplo. Então, assim. Deixa eu te contar uma história. Tem uma ponte chamada Ponte do 58. Ontem alguém falou assim, cara, não precisa fazer aquela ponte. Já fizeram um bypass lá. Fizeram um bypass dentro da propriedade de um produtor. Tem uma CA, que é uma estrada, vou repetir, liga Santa Bárbara ao Hotel Fazenda Pedraliza e sai na BR-101 e foi abandonada. E eu cansei de ver produtor lá de charrete, de cavalo, de moto, tentando tirar 2 tambores de 50 litros de leite, um tambor de 50 litros de leite, para levar para o caminhão pegar 10 quilômetros acima. As pessoas têm que ter a compreensão que não tem gente lá porque não tem infraestrutura. E nós abandonamos o campo. Então é preciso recompor a infraestrutura para viabilizar
que o produtor rural tenha a sua produção, que as pessoas comprem a propriedade para produzir e que as pessoas que vão trabalhar queiram morar lá. Porque eles não querem morar porque não tem estrada, não tem ponte, não tem internet, a escola fechou, não tem o ônibus que passa e o ônibus não pode passar porque não tem estrada. É isso. Então não tem ponte que liga canto nenhum a lugar nenhum. Né? Esse é um grande debate que a gente faz. Então, assim, as pontes, e voltando, a gente fez um projeto e estamos seguindo fielmente ele. Em pontes, ao longo do tempo, a gente deve investir em torno de mais de 100 milhões de reais. Só em compra de equipamentos, máquinas, trator, a secretaria não tinha uma patrol. Campos dos Goitacás não tinha uma patrol, gente. Né? Eu sou de uma família, um beijo na minha mãe que está lá no Malvina, a 600 quilômetros daqui, né? Que mora numa cidade que tem 25 mil habitantes e tem 10 patrol entre equipamentos grandes. A estrada é feita 2 vezes por ano. É a maior renda per capita de agricultura do Brasil, essa cidade. Qual é a cidade? Chama Pinheiro, norte do Espírito Santo. Altamente produtor. Se você chegar numa mão ali no Super Bowl ou qualquer outro supermercado, ele veio de lá. Né? Como diz o Joilson uma vez falando comigo. Então, assim, a gente precisa construir a estrutura para fazer. Isso vale para a pesca. Qual a estrutura que o pescador tem para investir num barco de qualidade para pescar e para quem que ele vai vender? Então, infraestrutura é papel do poder público. Nós estamos fazendo isso. Em paralelo, nós estamos fazendo programas, a gente vai falar de horta pedagógica, de campus leite, de PAA, PNAE, Programa de Aquisição de Alimentos, de ZARC. Saiu essa semana uma normativa do governo federal que cria a zona de aptidão climática para soja no estado do Rio de Janeiro, que cria o vazio sanitário para soja no Rio de Janeiro. O que é vazio sanitário? Nessa época está proibido plantar para controlar a doença tal. Tem muita coisa acontecendo. Quando você vê isso aí que a Coagro está fazendo, de biometano, isso é top do top do top. E outra coisa, vai produzir biometano com resíduo que é jogado fora ou é usado sem nenhum controle, e depois esse outro resíduo, depois de tirar o biometano, volta como adubo para a agricultura. Então nós temos um conjunto de coisas, o PAA, o PNAE, está lá o Exército com edital para a agricultura familiar, para comprar alimento da agricultura familiar. Então é isso que nós estamos fazendo. Então as pontes, ela tem essa característica, porque primeiro a ponte, depois a estrada. Porque tem a estrada e não tem a ponte. Né? Precisamos do terminal pesqueiro, né? Precisamos do complexo do feirante do mercado. Edmundo aí vive toda hora fofocando já comigo, falou, né? Aqui. Já falou? Já está aqui. Ele não pode ir aí se não falar então, disso. As pontes, só para a gente... Eu queria... então, eu sou meio enjoado com esse negócio de data e com números, mas assim, e sei que você também, claro, e que quem tem o poder é você e a secretária, essa coisa de orçamento também que me vem à cabeça, que a Secretaria de Campos de Agricultura virou subsecretaria no governo Rosinha, até para conter despesa. Acho que tinha 600 mil por ano, na época de Nildo Cardoso até... Não, na época do prefeito anterior, foi gasto 1 milhão nos 4 anos. Então dá 250 mil por ano. Por ano. O ano passado a gente já investiu 16 milhões. 250 mil. Se bobear, não compra papel. Não compra. Não compra, Então, para quem quer fazer da agricultura o seu, né, uma das fontes, eu queria ouvir de você, Almir, aqui, tipo assim, Cláudio, Rodrigo, Beto, os ouvintes, vamos começar a ponte do 58 de tal dia, terminar tal dia. A ponte tem como falar isso? Não. Não, porque, por exemplo, no meu entendimento, nós já deveríamos estar entregando essas pontes. Eu não tenho controle sobre quem nos controla. Né? Você falou, e tem o poder. Não, nós temos a obrigação de lutar por elas. O poder não está tão fácil assim. Então você tem órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, o próprio INEA precisa autorizar, qualquer lugar que passou. Essas pontes que estão lá são irregulares, então? Essas pontes não são irregulares, mas elas estão lá. Eu não sei se ficou explicado. Quem foi que fez? Quando o cavalo... Será que você descobre quem foi que fez? Assim, tem ponte de 40, 50, 60, 70 anos, que vem sendo reformada de alguma coisa por alguém. Então, para responder a sua pergunta, quais são as próximas etapas? Nós fizemos um projeto, lançamos o edital em abril de 2023, né? A primeira versão do edital foi em dezembro de 2022, aí foi suspenso para correção de
números, depois foi lançado. Aí teve um requerimento junto ao Tribunal de Contas que fez uma apreciação de todo o processo. E esses requerimentos demoram. Nós estamos falando de 19 pontes. O processo deve ter mais de 2.000 páginas. O processo de todas as pontes tem mais de... Tem estudo hidrológico, só para as pessoas entenderem, de cada lugar, quanto de água passou embaixo daquela ponte no pico máximo nos últimos 40 anos. Porque eu preciso disso para estimar o tamanho da fundação, para que a ponte não seja levada pelas águas. Então, todos esses estudos técnicos foram feitos. E aí o tribunal fez a sua apreciação, fez as suas ponderações, fez os seus questionamentos, e na semana passada, quinta-feira, liberou para a gente dar andamento ao processo. O que é isso? Agora vai avaliar as empresas que estão inscritas no processo, e em avaliando, credenciando-as ou não, porque elas têm que atender pré-requisitos, se tem um engenheiro, se o engenheiro tem aptidão para aquele tipo de obra, né? O engenheiro vai lá no processo do CREA e vê, ele já fez obra desse jeito, né? Ele atende às exigências, se tem documentação, se está apta e tal. E fazendo isso, depois você abre os envelopes e vê quem tem o menor preço. Mas uma empresa só vai ganhar para todas as pontes? Porque eu não sei como é que está o processo, mas pode ter. É um pacote de ponte. Eu sei, a gente sabe o seguinte, pode estar em consórcio, mais de uma empresa montou um consórcio para fazer, por exemplo... Quem leva o pacote inteiro de 19 E ele tem prazo para entregar esses 19 pontes? Tem. E qual seria o prazo a partir da licitação? Se eu não me engano, em torno de 180 dias. A maioria das pontes... Ou seja, eles não tem essa de fazer uma primeiro, depois fazer a outra? Não, vai fazendo. E assim, são pontes não complexas, não é igual a ponte que talvez a gente possa falar aqui no Rio Paraíba. E o processo... Falar isso, o doutor Peterson já te cobra aqui a ponte da integração, já que seu pai das pontes... para com isso. Mas voltando. E aí, a gente não sabe, porque pode acontecer. Nesse processo, teve gente que recorreu à justiça comum e perdeu. Então, alguém pode entrar amanhã com um requerimento junto a um juiz e o juiz determinar, olha, suspende para a gente apreciar. Então, fica muito difícil dizer prazo. O prefeito quer entregar rápido, e como quer entregar o bairro legal, que depois, de vez em quando, tem uma demanda judicial, como quer entregar uma rua que calacra o trânsito aí, a gente fica toda hora bravo no trânsito. Ninguém quer ficar importunando dessa forma. Então, a gente acredita que este ano a gente finaliza o processo e dá a ordem de serviço para começar tudo caminhando nos pormenores. Agora, é preciso controlar a ansiedade. Se fosse no nível de estresse, eu não tenho esse estresse tanto assim, dos conflitos ou das cobranças que, por exemplo, a gente, o secretário, o prefeito, o vice-prefeito, foram cobrados nos últimos, por exemplo, 6, 7, 8 meses sobre as pontes, a gente já poderia até esquecê-las, não é isso? Porque essa cobrança ela é pertinente, é necessária. Então, para deixar registrado, nós demos luz a um problema que estava escondido nessa cidade. E trouxemos para nós, para o governo, a responsabilidade de fazê-la. É preciso persistir e não desistir, porque senão fica no meio do caminho. Esse tipo de empreendimento, como é o terminal pesqueiro, ele precisa de uma persistência e achar que 2, 3, 4 anos, para quem esperou 40, é pouco. Mas a gente está acelerando o processo. Eu falei, a Cláudia já citou aí essas pontes que o Nildo falou, mas a gente também teve uma citada lá, que foi a ponte de Palmares, né? Que é uma ponte que... Morundu, Palmares, né? A Liga Cardoso Moreira era uma ponte, e ali tem uma estrada, se você vem, por exemplo, Cardoso Moreira, você tem Cardoso Moreira, que é aí na BR-101, para sair ali em Morro do Coco, ou sair lá naquele trevo de Santa Maria, você sai de Cardoso, você não precisa vir aqui. Você entra e passa naquela estrada, passa ali em Palmares, passa em Murundu, pega a RJ e vem embora. Inclusive transitar a produção como leite todo dia. Uhum. E essa ponte foi levada pelo Rio há pelo menos uns 30 anos atrás. Está lá, a ponte de concreto, jogada num canto. E foi feito um paliativo em paralelo, onde era a ponte da Rede Ferroviária Federal. Essa ponte é em madeira. A ponte em madeira, todos os 6 meses, você tem que dar um recapeamento nela. Né? E então, aí, o que acontece nessa ponte? Então quer dizer que existia uma ponte de cimento lá? Existia. Ela está lá jogada. Está vendo a responsabilidade de fazer? Quanto de água vai passar ali? Essa ponte... E ali passa caminhões pesados.
Então tem gente que está lá em Cardoso, tem que cortar caminho, não está errado, tem uma estrada de Palmares para cá, tem um asfalto, entra ali. A ponte de madeira não suporta. Ela tem uma capacidade para 10 toneladas, passa um caminhão com 15 bois, 20 bois, né? E essa ponte recentemente, então, ela voltou a sendo porque teriam saído umas tábuas, uma coisa assim. Soltou umas tábuas, um carro ficou preso, a gente no outro dia comprou material, né? E mandou uma equipe lá e já foi reformada. 24 horas depois ela estava pronta. Entendi. Pronta como madeira. Sim. Não acho que ela esteja pronta, porque aquilo é um paliativo e a gente fala dessa forma. Eu tive até acesso às imagens, né, de como é que ficou, mas além disso, né, além dessa questão que foi colocada pelo presidente da Câmara, o Marquinhos Bacelar, né, que a ponte estava lá mais uma vez com problema e cobrou a licitação das pontes, porque foi o fato do Juninho, como vice do governo, ter falado na tribuna, né, ter dado a notícia, e da forma que ele deu, parecia que já ia começar na semana seguinte. Esse é o problema, às vezes, das pessoas. E o próprio Fábio Ribeiro também, quando gravou o vídeo, criou essa expectativa que seria uma coisa muito fácil. Então as pessoas precisam também ter calma, e as pessoas, principalmente quando se trata de pessoas muito próximas ao prefeito e ligadas ao governo, de ter cuidado também quando se coloca essas coisas. Porque você falou que cria essa expectativa de cobrança, mas é uma expectativa que é criada, às vezes, pelas próprias pessoas que estão dentro do governo, quando elas querem, muitas vezes, usar isso também, e aí, me desculpe, de forma eleitoreira. Então, não é você que está falando, sou eu que estou falando. Então, o Juninho falou isso na tribuna, né, comemorando, festejando, e depois, no mesmo dia, acho que o Fábio Ribeiro gravou um vídeo, saiu a licitação, agora vai. E aí, nessa que agora vai, né, é normal que se tenha as cobranças. Então, assim, na verdade, aconteceu isso. E aí foi onde veio as reações, tanto por parte do Marquinhos Bacelar, em cobrar, já que existia um problema de uma ponte que chegou até ele, e você, né, no mesmo dia o Alvo falou, a ponte já foi resolvida, o líder do governo foi até lá, falou. Só que o Marquinhos colocou outras questões, né, em relação ao processo de licitação, e também colocou em relação a valores, que foi colocado que em 2016 teria sido licitado uma ponte que Rosinha não fez, no valor de 100 mil para poder atender, que essa ponte hoje de 100 mil mudou agora para 2 milhões e 300 mil, né? Ou seja, um valor de 100 mil em 2016, passaram também 7 anos, né? E em 7 anos teria aumentado para 2,3 milhões. Aí eu fui, no mesmo dia, questionar algumas... o próprio Álvaro Oliveira me deu a informação de que não seria o valor de 100 mil e que a obra hoje, o Álvaro mesmo falou que a obra hoje que está prevista para o local é totalmente diferente do que se estimou em 2016. Você teria essa informação também? Teria sim, eu acho que, na verdade, a gente tem que... como é que controla a emoção num processo desse, né? Então, todo mundo... A gente tem, assim, se vocês terem ideia, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, e eu respondo cada uma pessoa. Tem gente que chora, que o filho está passando na ponte com dificuldade, cria uma emoção, e esse estardalhaço. Tem o lado bom, que realmente é um projeto necessário, e a comunidade... Ninguém falou assim, não precisa. Um ou outro falou, aquela lá poderia não ser feita, mas que não precisa. Ela é uma necessidade e é um programa de governo fundamental. Então faz isso. Ao nosso presidente da Câmara, quando ele colocou a informação, a ponte foi licitada em 2016 por R$930 mil. Era uma ponte menor do que a ponte de hoje. A ponte de hoje tem o dobro de tamanho. Eu fiz questão, e aí foi uma decisão minha, apresentada ao prefeito, que autorizou, de que aquela ponte deveria ter 2 pistas e passarela. Então ela tem que ter 2 pistas e de vinda. Aquela é uma estrada importante que conecta o noroeste à região de Campos do lado norte. Então precisa de uma ponte estruturada. Então a ponte que foi licitada em R$930 mil em 2016 e não foi executada, né, que foi na época da crise dos royalties, se ela fosse licitada hoje, façam umas contas, senhores, 2016 agora, mais que dobrou qualquer custo. Não é isso? Mais que dobrou. 2016 teve a pandemia, mais que dobrou. Essa ponte daquele jeito não ficaria por menos de 1.800.000. Aço, por exemplo, aço, cimento, dobrou de valor por escassez da matéria-prima, então, e depois da mão de obra. Por isso que aquela ponte teve esse valor. E a nossa ponte agora, ela tem 7,60 de largura, 2 pistas de ida e então vinda. É outra ponte, é outra configuração. É vão único para não ser carregada pelo rio, como foi carregada
no passado e está lá o concreto caído no meio do canal da... Lá é o canal da Onça, o Vala da Onça, o Rio da Onça, que sai daqui de Três Vendas. Sai de Três Vendas, E vai circulando. E faz divisa de Cardoso com Campos. Campos, São Bom Jesus com Campos. Então, assim, a ponte hoje de 2 milhões e 300... É aquele ali do lado da usina de Outeiro. Isso. O orçamento foi avaliado pelo Tribunal de Contas e foi apreciado. Então, é uma ponte que eu não tenho dúvida de que o preço está dentro e a gente não sabe se é esse o preço que vai ser feito. Por quê? Porque tem uma concorrência que a gente não sabe ainda como é que está e quem deu valor a cada ponte, quem deu desconto, quem vai ganhar, se vai ser esse valor. A gente não sabe. Só explicando isso aí... Os envelopes já foram... Não, ainda não foram abertos os valores das obras, pelo que eu entendo. Esse processo não é comigo, é um processo licitatório. A gente não interfere nesse processo. Quem acompanha esse processo é a Secretaria de Weiner. Está administração. A licitação fica dentro da Secretaria de Administração. Ele pode não acompanhar diretamente, mas assim, tem uma equipe de licitação extremamente zelosa e competente, né? Que faz esse processo. Então, respondendo esse questionamento, obviamente que a gente fica feliz, né? Porque foi uma etapa vencida, mais uma etapa. A primeira etapa foi mostrar o projeto, falar custa 100 milhões e vamos fazer. A segunda etapa, confeccionar o projeto, fazer as licenças, buscar no INEA, que ainda não liberou definitivamente, ainda está na avaliação final, e a terceira etapa é agora. Então a gente trabalha no sentido de que... É possível afirmar, 2023, estamos outubro, novembro, dezembro, então, 1 ano e 3 meses para o fim dessa gestão do Vladimir. É possível afirmar que você consegue entregar as 19 pontes dentro desse 1 ano e 3 meses? Eu acredito. Você acredita? Acredito, e tem mais. Não só essas 19. Porque nós somos traumatizados com ponte. Eu sei. Nós não só essas 19, a gente faz uma cobrança e uma autocobrança. Tem mais sendo preparada para licitar. Por exemplo, só aqui, senão a gente vai falar só de ponte aqui hoje, né? Tem a ponte do Meri, que caiu um caminhão de boi. Ponte do Meri fica ali em Morro do Coco. Caiu um caminhão que não deveria ter passado lá, que a estrutura não aguentou, e caiu. Essa ponte está um processo para licença para licitação, como concreto. Faz parte daquele processo de 38. Tem a ponte da Lagoa de Cima, que o processo está praticamente pronto, e agora a gente tem que fazer uma audiência pública, ver se vai ficar naquele lugar mesmo, se o INEA vai nos autorizar, é lá no Rio Ururaí, ou se a gente traz ela para cá, mais para perto, onde é a Escola Olinda, onde no passado tinha uma ponte chamada Ponte Olinda, que o Rio levou na enchente de 2008, aquela enchente. Então, assim, tem mais coisas para ser feitas, né? Mas não é só ponte, né? Nós temos terminal pesqueiro para fazer. Tinha o Ponte do Marimbondo aqui, ó. Rio levou também, enchente levou. O Ponte do Marimbondo, gostava de pescar ali. Exatamente. Né? Uma bomba d'água. Essas pontes são igual as ruas de Campos, tá? Elas têm vários nomes. É uma dificuldade. Cada um Mas, ó, para fechar então, homem. Não, claro, deu informações muito importantes. Assim, é bom deixar claro que acho que foi a entrevista que ficou mais claro para todo mundo, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Né? E aí pedir às pessoas, né, para acalmar o coração, eu sei que é difícil às vezes. E cobrar, não tem problema cobrança. Não, cobrar pode, mas assim, é porque às vezes as respostas vêm porque algumas coisas são colocadas, e aí, né, eu tô falando isso porque eu acompanho o dia de dia. Então, quando às vezes chega lá, que é o papel, por exemplo, de um vice-líder do governo como o Juninho, fala assim, que tá tudo maravilhoso, que o prefeito tá bombando, que as pontes vão sair, e aí é normal que se tenha reações. Então, assim, e quando você rola a bola, você sabe que pode ter um contra-ataque. Então não tem, então é isso, né? Então e aí quem às vezes cria essa falsa expectativa também na população, né? Que depende. Então, acho que a Almi deu pontuou, né? Deixou claro para as pessoas como é que funciona. Então não vamos na emoção, vamos na reação, mas vamos também, né, no meio termo. E acho que o Almi hoje trouxe isso de uma certa forma, pontuou, e eu espero que agora até então o final do... Então, para pontuar, ele disse que acredita que até o final do ano saia a ordem de serviço, se nada emperrar mais aí no meio do caminho. Né? E aí depois dessa ordem de serviço, então, teremos um 2024 de obras. E todas as pontes, as obras teriam um prazo inicialmente de 180 dias para ficarem concluídas, e elas acontecem simultaneamente as obras, que isso é muito importante também. Já pensou, faz uma ponte aqui, aí demora mais tempo para fazer a outra, né? E aí não tem como ser dessa forma.
Então tá aí, só para quem está acompanhando. Acho que pode ir para o intervalo, a gente volta entrando falando de outros assuntos. Que vamos. Agora, só quem é Paulo César Santos? É meu chefe de gabinete. Seu chefe de gabinete? Parceiro, ele tá na retaguarda aqui. Ele mandou aqui, ó, você esqueceu de falar da ponte do Donato. Tá aqui, ó. Fica na estrada do Donato. Isso, você já falou aqui uma vez sobre isso. E ela é uma ponte de concreto. Estrada do Donato? A estrada do Donato é aquela estrada que quando você vai daqui, quilômetro 108 da BR-101 daqui pro Rio de Janeiro. A plaquinha tá lá, 108. Você entra, ela vai para Santa Maria Madalena. Ela que leva todo mundo para Cachoeira do Mocotó, para o Parque do Desengano, para a região mais linda que Campos tem. A disputa é grande, né? Bem depois da entrada do Imbé. Ali você entra para o Imbé. Também. Depois lá em cima ainda tem uma outra estrada que é de Serrinha, que você vai para uma região também muito maravilhosa lá de cima. Então são 19 pontes nesse processo. Nogueira, ponte do Nogueira, Balança do Jair, Ponte Bagueira, Ponte Guarandi, Ponte Concha, Ponte de Palmares, Sucupira, Muritiba, 58, Usina de Santa Maria, a Ponte de Chave do Paraíso, Ponte de Santa Cecília 1. Você deu outro nome também aqui? A queijaria Santa Cecília, aquele queijinho que tem, fazendo propaganda merchan. E não vem nunca esses queijos para aqui. Que tem aqui, gente. Mas eu cheguei aqui, tinha um camarada que falou que ia ter um queijo aqui, eu não trouxe, né? Rapaz, o lado o Embelac lá, bicho, Paulinho Guimarães, nada. Abraço, Paulinho, grande empreendedor campista do queijo. Bom. Espetacular. Dele lá não. Mas assim, a gente não pode doar, não, tem que comprar para dar lucro. Não, dele lá eu compro muito a burrata. A bolinha e a burrata. A burrata, que isso. Parece que é brincadeira. Então vamos lá, Ponte 58, Ponte de Santa Maria, Ponte de Chave Paraíso, Ponte de Santa Cecília, Ponte do Brechó. É outro nome que você comentou aqui. Mas é o Brechó mesmo, é ali em Conceição do Imbé, entrando para os assentamentos da área de produção, tem uma pontezinha pequena. E tem a Ponte de Conceição do Imbé também. Então são 3 lá no Imbé. Tem, né? Não, no Imbé. Não, 3 no Imbé, 3 em Conceição do Imbé. Roosevelt, Ponte Viana, Ponte Sabiá do Quilombo, Ponte Grandeza e Ponte Donato. Isso aí, Pedro. Fechou? Isso aí. Valeu. São 7 horas e 57 minutos. Vamos atravessar a ponte agora para o outro lado e falar um pouco de outros assuntos aí sim a gente pode falar sobre a feira que funciona ali ao lado do mercado e outras pautas aqui também importantes sobre a agricultura, a pesca, que a gente fala muito pouco também, mas e que a gente quer saber em que pé anda, e a pecuária. 751. Falando também dessa avanço importante, já passou lá por 2 comissões, que é esse projeto que foi... O semiárido. O semiárido, né, de quando o Vladimir era deputado federal, apresentou, e agora ele foi até os senadores do Rio de Janeiro, que são os 3 do PL, né, o Romário, o Portinho e o Flávio Bolsonaro, né, e agora então avançou lá em 2 comissões, já. Primeiro na de Finanças, já tinha sido aprovado, e agora foi aprovado na Comissão de Agricultura, então já está redondinho para ir para o plenário ser votado aí, essa questão de transformar aqui em semiárido, que significa mais recursos também aqui para a região. Esperar que nenhum nordestino lá tente barrar não isso, né? Mas Romário explicou também a gente fez um projeto, na fala dele. Não sei se a gente pode daqui a pouco, depois do intervalo. Deixar a gente vai falando aqui, eu falo muito, me controla aí, tá? Não, tranquilo, homem. E tem outras perguntas aqui também, a gente faz tudo junto aí no próximo bloco, para a gente tentar ser mais produtivo possível aqui com o Almir, secretário de Agricultura do município de Campos. A gente volta já no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vamos tomar café porque não tem queijo mesmo, então volta já.